Fala pessoal, tudo bem? Estudaremos hoje o plano inclinado, que muitas vezes é tema de dúvida para diversos estudantes pelo fato da inclinação deste plano. Mas nós vamos ver no decorrer da aula que apenas uma mudança, uma pequena variação no sistema de coordenadas pode fazer esses problemas difíceis se tornarem bem fáceis. Vamos lá. Então, só para a gente comparar inicialmente, quando nós temos um problema num plano com inclinação zero, né, ou seja, sem inclinação, o sistema de coordenadas adotado é esse daqui. Nós temos o eixo x e o eixo y também sem inclinação. Dessa maneira, quando qualquer força resultante diferente de zero é aplicada sobre esse bloco, ele vai se deslocar, claro, e se a força é horizontal, o deslocamento dele vai ser apenas na horizontal. Então, assim, não precisamos fazer a análise do problema na vertical. Muitas vezes, esse eixo nem vai aparecer aí nos problemas para vocês. Quando nós vamos para o plano inclinado, esses planos, eles possuem certa inclinação. Aqui eu estou representando pelo ângulo θ. Bom, se considerarmos o sistema de coordenadas como no primeiro exemplo e apenas colocarmos aqui de uma maneira sem rotacioná-lo, a gente vai perceber que a partir do momento em que esse bloco começar a se deslizar, ele vai acabar mudando a sua posição, tanto no eixo X como no eixo Y. Perceba, ele era 0, 0, em X, 0 em X e 0 em Y, e agora ele passa com uma posição diferente em X e uma posição diferente em Y. Olha só, se prosseguirmos a resolução do problema dessa maneira, teremos, obviamente, que fazer cálculos para a direção X e para a direção Y. Então, o que nós vamos estar fazendo para poder, olha só, o deslocamento dele aqui, tá vendo? O ΔR. Então, o que nós vamos ter que fazer para acabar com esse problema, deixar o problema um pouco mais simples? O truque é o seguinte, primeira coisa, abolir essa ideia de que o teu plano cartesiano tem que estar sempre nessa posição indicada. Então, vamos esquecer essa ideia. Segunda condição é que nós vamos pegar o plano cartesiano e colocá-lo no plano inclinado de maneira inclinada, de modo que o eixo x coincida com a direção do plano. Dessa maneira, como o eixo y tem que ser perpendicular ao eixo x, ele vai adquirir essa rotação também. O que isso vai resultar para a gente, pessoal? Bom, vamos fazer uma decomposição de forças aqui nesse sistema. Todo objeto que tem massa, ele possui peso. E toda vez que esse objeto está em contato com a superfície, vai aparecer uma força normal. E detalhe que esse vetor é perpendicular à superfície, ou seja, formando 90 graus. O que a gente observa? Como esse vetor da força normal é paralelo ao eixo y, nós vamos subentender que ele só possui a componente y. Então, não é necessário decompô-lo. Agora, em relação à força-peso, vamos perceber que ele tem uma certa inclinação. Se você conseguir visualizar essa projeção, ó, por exemplo, a projeção do PY, tá vendo? Veja que ele tem uma certa inclinação em relação ao eixo Y. Dessa maneira, nós vamos ter que encontrar as duas componentes que atuam, né, nesse objeto, a componente do peso em x e do peso em y. A do peso em x vai aparecer aqui embaixo agora. Bom, o que vai acontecer aqui agora, gente? Percebam, primeiramente, você pode estar fazendo uns testes aí por semelhança de triângulo, a partir da soma de ângulos suplementares, que o ângulo de inclinação do plano é exatamente igual ao ângulo que o vetor P está fazendo com o eixo Y. Beleza? Vamos assumir esta verdade aqui agora. Segundo, o único vetor que atua na direção de um possível deslocamento, né, se a gente considerar um deslizamento do bloco, é a componente x. Veja que ela é paralela ao eixo x, então ele vai atuar nessa direção.
E em relação ao eixo Y, Mohamed, aí a gente vai perceber que essa resultante vai ser zero. Bom, como é que a gente deduz isso? Se eu estou tratando de um deslizamento, é óbvio que este bloco ele não vai fazer esse movimento de subida ou de descida, tá bom? Então, o que vai estar acontecendo aqui? Nós vamos ter essa componente X do peso agindo nesse bloco, fazendo com que ele, né, se desloque para baixo. Dessa forma, vamos concluir o seguinte: primeira coisa, a resultante das forças no eixo Y, ela é zero, porque ele não se movimenta nesse sentido aqui. Então, a gente vai poder concluir que a força normal vai ter o mesmo módulo que a componente PY. É óbvio que vão ter o mesmo módulo, já que não tem movimento, e se não tem movimento nessa direção, a resultante é zero. A contrapartida é que em X nós vamos ter uma resultante, e essa força resultante vai ter que obedecer à segunda lei de Newton, ela é igual ao produto da massa pela aceleração. Sendo assim, equacionando o nosso problema para uma situação sem atrito, né, em X apenas, nós temos que a força resultante é o próprio Px, e o Px tem que ser igual a massa vezes aceleração. Se porventura tivéssemos uma situação do sistema com atrito, como estamos tratando de um deslizamento, o atrito seria contrário ao movimento de descida, apontaria para o outro lado. Dessa maneira, a resultante das forças em X teria um outro componente, exatamente a força de atrito. E aí a equação do nosso sistema seria Px menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Vamos finalizar agora a aula verificando como que vamos calcular essas componentes. Px, Py e normal. Primeira coisa que a gente tem que observar é que a componente x do peso é a componente oposta ao ângulo θ. Dessa maneira, o cateto oposto a gente vai relacionar com o seno do ângulo. Então, Px igual a P seno θ. Py vai sobrar o cosseno para ele. Então, Py é igual a P vezes o cosseno de θ. E essa força normal, como ela é igual a PY, a gente vai calcular da mesma maneira, tá? Você calcula o PY e automaticamente você já obtém o módulo da força normal. Então, encerramos aqui essa primeira parte da aula e nos vídeos seguintes vocês poderão acompanhar a resolução de alguns exercícios. Valeu!